Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações, sempre nos acompanhando, nos consolando. E vamos à nossa preleção de hoje com o tema Reconciliar-se com os adversários. Vamos à nossa preparação, peço que todos fechem os olhos na tranquilidade, que limpem nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos nos conectar com o nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, que sempre nos acompanha, que sempre está ao nosso lado, nos orientando, nos inspirando, nos intuindo. Vamos também nos conectando com toda a espiritualidade que nos quer bem, que também nos acompanha. Vamos pedindo para que uma limpeza seja feita em nossos ambientes, em nossos lares, para que só o que é bom permaneça. Vamos nos conectando então a Maria de Nazaré, que nos deu seu Filho, Jesus, nosso Mestre, nosso Cristo. Vamos pedindo para que ela nos encaminhe carinhosamente até Jesus, pedindo de Jesus muita iluminação, muita paciência, muito entendimento, sabedoria, para que nós possamos sempre dar o nosso melhor. E pedimos humildemente a Ele que nos leve até Deus Pai, nosso Criador, Criador de todo o universo. Pedimos ajoelhados em espírito, para que Deus nos conforte, também nos ilumine, despeje toda a sua luz em nós, para que nos aqueça e para que nos dê sabedoria e força para prosseguirmos. E assim rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje, como falamos, o tema é reconciliar-se com os adversários. Nossa preleção de hoje. Reconciliação e com os nossos adversários é sempre um tema muito complicado, é sempre um tema muito árido para que a gente possa pôr em prática, não é? Geralmente nós não temos muita paciência com quem nos agride, com quem nos trata mal. Bom, mas Jesus disse para que nós nos reconciliemos com os nossos adversários, porque se nós não fizéssemos isso, nós poderíamos ser denunciados e presos, isso nas parábolas, nas metáforas que Jesus usava, a sua forma de falar, em um simbolismo muito grande, mas que passava bem a mensagem. Então Jesus disse, olha, reconcilie-se com os adversários, porque senão vocês correm o risco de serem denunciados e presos e não sairão de lá até pagarem o último centavo. São palavras de Jesus. Mas o que significa exatamente essas palavras? O que Jesus quis dizer com essas palavras? Porque, claro, não nos reconciliarmos com nossos adversários não vai fazer com que nós estejamos em uma prisão física como nós conhecemos. Então tem algo a mais por trás dessas palavras do Mestre. Sim, tem. A reconciliação, ela pressupõe o perdão. Jesus ele estava falando de perdão e que o perdão é uma coisa boa e que se nós não perdoamos, se nós não nos reconciliamos com os nossos adversários, é como se nós nos sentíssemos em uma prisão. É como se nós realmente nos sentíssemos aprisionados a sentimentos negativos. São esses sentimentos que de repente começam a nos dominar. Então nós podemos pensar que o perdão ele tem muitos benefícios. O perdão tem benefícios basicamente nos aspectos moral e material. Vamos ver o que é isso? Os benefícios materiais, os benefícios morais do perdão, para começarmos com os benefícios morais que são muito importantes, vai muito nessa linha que o perdão liberta. Quando nós não perdoamos e nós continuamos rememorando, pensando sobre aquele que nos fez mal, sempre quando aquele pensamento ele vem à nossa mente, olha o que acontece. Nós temos pensamentos ruins, ódio, raiva, sabe, pensamentos de vingança. São pensamentos que nós sentimos no nosso corpo algo ruim, algo pesado. Nós sentimos quando nós pensamos nos nossos adversários, nos nossos desafetos, nós sentimos que alguma coisa ruim se aposta de nós.
Então é como se nós nos aprisionássemos àquela pessoa que nos fez mal. Veja, aquela pessoa que nos fez mal, talvez ela nem mais lembre da gente. Talvez ela tenha feito mal para a gente há 10 anos atrás e ela já seguiu a vida e nós ainda, quando pensamos nela, pensamos coisas ruins. Isso é uma forma de nos aprisionarmos àquela pessoa. Então a questão da prisão que Jesus falava vai muito nesse sentido. Se nós aprendermos a perdoar, nós nos livramos desses vínculos perniciosos que nos ligam àquela pessoa, nós nos libertamos. O perdão é liberdade. Agora, vamos também considerar que o perdão não significa subserviência, ou seja, baixar a cabeça para tudo. O perdão é ter bons pensamentos, desejar o bem para aquele que nos fez mal, mas não significa que nós vamos dar carta branca, nós vamos permitir que aquele que nos fez mal continue fazendo mal a nós. Não. O perdão, ele é uma questão de nós nos livrarmos desses sentimentos ruins que guardamos dentro da gente quando pensamos naquela pessoa que nos fez mal. O perdão é trocar esses sentimentos ruins por sentimentos bons. E isso é necessário para que nós nos reconciliemos com aquela pessoa. Como é que nós vamos nos reconciliar com alguém se nós guardamos sentimentos ruins por aquela pessoa? Precisamos antes perdoar dentro de nós mesmos, para que depois nós vamos até aquela pessoa e nos reconciliemos com ela. Mas sem subserviência. Nós precisamos e devemos nos proteger contra do mal. Isso é fundamental. Atacar jamais, defender sempre. Kardec, inclusive, ele defende esse ponto de vista nas suas reflexões, nas suas belas reflexões, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata sobre o perdão. Nós precisamos nos defender do mal. Se não fosse assim, o mal dominaria o mundo, e não é isso que Deus quer. Mas é uma defesa com um bom coração, com bons sentimentos. Jamais atacar, jamais ter pensamentos negativos. E fazendo isso, nós nos alinhamos mais às leis de Deus, que é uma lei de amor. Deus criou a lei de amor, que é a principal lei que existe, a lei do amor. Então, fazendo isso, nós nos alinhamos, agindo dessa forma, com bondade no coração, com conciliação, nós agimos, obviamente, mais alinhados à lei de Deus. Então, nós estaremos mais conectados com Deus. Nós começaremos a perceber uma felicidade, uma plenitude que nós antes não percebíamos, porque tínhamos nos afastado da lei de Deus. Dessa forma, agindo da melhor forma, procurando realmente perdão e a reconciliação, nós nos aproximamos mais de Deus também. Mas como nós faremos isso? Ou seja, amar o próximo, aquele que nos fez mal, isso é muito difícil, não é? Isso é muito difícil. Mas nós temos que nos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a imagem, porque Deus não é carne, Deus ele não vai desaparecer na carne, Deus está em tudo, mas Deus ele tem uma característica mais espiritual, não na carne. Então nós fomos criados a essa imagem dele, uma imagem de espírito, uma imagem que não morre, uma imagem que continua. E a semelhança de Deus, que semelhança é essa? É o amor. Nós temos dentro de nós esse amor, nós temos dentro de nós a centelha divina. Nós temos dentro de nós. Nós fomos criados a essa semelhança, temos essa semelhança com Deus. Mas e o que acontece se nós não sentimos esse amor? Nós não sentimos muitas vezes esse amor porque nós colocamos muita coisa ruim por cima desse amor. O ódio, a raiva, a revolta, o melindre. E isso abafou o amor que está dentro da gente. Então, não é uma questão de aprender a amar, é uma questão de tirar essas coisas ruins que estão dentro, em cima, abafando o amor, para que o amor possa vir à tona. Nós sabemos amar, só nos esquecemos disso. Temos que relembrar. E com a ajuda de Deus a gente conseguirá se relembrar. Os benefícios materiais do perdão, isso a gente já um pouco que comentou, né, envolve a questão da somatização, que é os sentimentos no físico, na carne, sentimentos que são causados por emoções que vêm da nossa mente. Sentimentos e emoções negativas causam doenças. A própria medicina, hoje a ciência médica, ela já comprova isso, ela já sabe disso. Uma pessoa, por exemplo, que é muito estressada ou que sente muito ódio, ela começa a somatizar essas coisas no corpo. Ela começa a ter doenças. Isso é algo já descoberto pela medicina. Então, esse é um problema que nós não precisamos passar. Basta que aprendamos a perdoar e a nos reconciliar com os nossos adversários. E por que eu não posso simplesmente esquecer o meu adversário? Deixa ele para trás, deixa ele lá. Eu sigo o meu caminho e ele segue o caminho dele. Por que eu não posso fazer isso?
não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós tratemos nossos problemas simplesmente jogando eles para baixo do tapete. Deus espera que nós sejamos pessoas melhores. Por quê? Porque é só nessa melhoria, aprendendo a deixar os sentimentos negativos para trás, aprendendo a abraçar as virtudes, virtude do amor, da caridade, da tolerância. Só quando aprendemos a abraçar essas virtudes, é que nós poderemos seguir em frente, para cima, para Ele. Onde está a verdadeira felicidade? É só lá que está a verdadeira felicidade. E é isso que Ele espera de nós. Então precisamos tratar os nossos problemas, as nossas mazelas, para seguir em frente, para seguir para cima. Mas outra pergunta que se faz muitas vezes: ora, mas se nós reencarnamos, eu não posso deixar para me reconciliar com o meu adversário na outra encarnação, não? Posso deixar para mais tarde? Não é uma boa opção. Por que não é uma boa opção? Porque basicamente nós vamos estar adiando o problema. E quanto mais nós adiarmos o problema, mais ele vai crescer. Porque como nós não resolvemos esse problema do passado, vão surgir outros, porque nós estamos ainda naquele meio de ódio, de raiva, nós não conseguimos ainda esquecer o mal que nos causaram, então outras pessoas, outras situações vão surgir na nossa vida que também vai nos causar mal, e como nós não aprendemos a lidar com esse mal, nós vamos receber as novas mazelas, os novos problemas, com a mesma postura que nós recebemos aquele caso anterior que também nos causou mal. E essas novas situações vão nos causar mal também, vão acumular. É uma bola de neve, isso vai crescendo, vai crescendo. Nós temos que tratar isso o quanto antes. Ok, então estamos convencidos que precisamos nos reconciliar com nossos inimigos. Perfeito, ótimo. Mas e se o meu inimigo não quiser se reconciliar comigo? O que eu faço? Ótima pergunta. Eu vou citar um trecho do filme do nosso querido Divaldo Franco, o grande palestrante espírita, que tanto tem feito em prol do movimento espírita e do espiritismo em si. Não vou dar spoilers, não vou falar sobre detalhes do filme, fiquem tranquilos, tá? Mas recomendo a verem o filme, que ele é muito bonito. Bom, no filme, Divaldo Franco também era perseguido por um espírito, um obsessor, que causava muitos males para ele. E Divaldo Franco, ele passou o filme inteiro pedindo para Deus para permitir que Deus criasse alguma situação para que ele pudesse se reconciliar com o obsessor. Porque Divaldo queria se reconciliar com o obsessor, mas o obsessor não queria. O que é que Deus fez? Deus criou uma situação para que realmente ambos pudessem se reconciliar. Não vou falar, obviamente, o que aconteceu, isso está no filme, aconselho realmente a vocês verem. Mas a lição a tirar daqui é o seguinte: eu quero me reconciliar, mas o meu antagonista, o meu adversário não quer se reconciliar comigo. Peçamos a Deus para que Ele crie as condições para que isso possa acontecer. Agora eu tenho que fazer a minha parte, que é realmente cultivar o amor, cultivar a tolerância e realmente ter bons pensamentos por aquela pessoa. Isso é fundamental. E Deus fará o resto se nós realmente pedirmos muito. Tudo bem? Vamos às nossas vibrações finais. Peço novamente que todos fechemos nossos olhos. E vamos vibrando pelo nosso planeta, que está passando por muitos momentos turbulentos, principalmente lá na Europa, devido ao conflito. Que todos encontrem a paz, encontrem a serenidade para tomar as melhores decisões. Vamos vibrando também por todos os pontos deste planeta onde hajam pessoas em necessidade, onde hajam pessoas passando fome, em meio a guerras civis, para que Deus toque no coração dessas pessoas e elas percebam que apenas o amor, apenas a tolerância pode realmente criar as condições para que a felicidade surja, seja em qualquer lugar. Pensemos um pouco no nosso país também, que já está há muito tempo passando por grandes turbulências, por turbulências realmente que direta ou indiretamente nos afetam. Peçamos a Deus para que Ele também coloque muita luz no coração de todas as pessoas, todos nós, cidadãos, políticos, todos aqueles realmente que possam se iluminar e se esclarecer com os sentimentos e as palavras de Deus, para que nós possamos também criar um país melhor para todos nós. Vamos também pensando em todas as pessoas que estão solitárias e sofrendo em asilos, em hospitais, em seus leitos, em prisões,
em orfanatos, nas ruas também. Vamos pedindo pelos animais que estão nas ruas também sofrendo, solitários, com dor. Vamos também colocando uma vibração muito querida, muito especial para nossos lares, para as pessoas de nossos lares, para aquelas pessoas que nos são queridas em nossos corações. Vamos pedindo também uma vibração para nós mesmos e pedindo também e deixando a vibração em branco para que a espiritualidade possa usar onde melhor lhe aprouver. Graças a Deus.